Vocês viram que o Bolsonaro está desesperado, não é? Viram isso? Há várias denúncias ocorrendo. E nesse meio tempo você tem aqueles ideólogos que vão fazer o quê? Vão justificar dizendo que a natureza humana faz com que o homem seja corrupto, porque aonde tem poder, dinheiro e sexo, tudo isso é normal. É o caso do Luiz Felipe Pondé, que eu já fiz um vídeo falando em relação a isso. Então, meus caros, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a democracia participativa tem que cada vez mais fazer ações no sentido de ir às ruas, intensificar os protestos, porque só pela via política nós vamos conseguir fazer alguma alteração da ordem das coisas neste momento. Porque você sabe que a esquerda institucional, o que ela quer? Ela quer prorrogar Bolsonaro até 2022. Esse é o jogo deles, porque eles, por exemplo, Lula está com medo, suponhamos que aconteça a mesma ação que houve com o Itamar, que vai gerar um novo Fernando Henrique. Dá até para entender, mas neste momento o que nós queremos é romper com as mortes que vem acontecendo e, sobretudo, o negacionismo que há de maneira intensificada por meio das ações políticas do governo. Entendam, o que nós temos agora é uma sindemia. Em decorrência de questões políticas, a doença se intensificou no nosso país. Vejam o exemplo dos Estados Unidos. Por que cessou de maneira significativa a doença lá? Porque houve vacinas e uma série de ações políticas das quais, por exemplo, fez com que a doença diminuísse. Então, meus caros, o resultado só pode ser político. Não é um resultado de saúde meramente. Não. Então, vocês têm que entender que esse desespero, essa gritaria de Bolsonaro, significa que ele sabe que ele vai cair e que ele está com os dias contados e que se ele sair do governo, ele vai para a prisão. Porque a luta dele é para salvar a própria pele e de sua família. Neste momento, que luta que ele está fazendo? É a luta da própria sobrevivência diante do caos que vem ocorrendo na sociedade brasileira. Porque ele sabe que ele está negando, ele sabe que tem um projeto eugenista, vamos dizer. Ele sabe que todos os processos que vem ocorrendo, a Procuradoria-Geral da República teve que abrir um processo, então conseguiu furar o bloqueio das instituições republicanas que ele vinha blindando. Então, o processo aberto, a intensificação nas ruas, a CPI rolando, então a gente tem que fazer o nosso papel enquanto cidadão. Temos que levar adiante a ideia da democracia participativa, porque a esquerda institucional, ela quer a democracia representativa. Essa democracia representativa quer única e simplesmente nos representar, mas diante dos anseios deles. Nós temos que inverter essa lógica. A democracia participativa nossa, eles têm que nos representar mediante os nossos anseios, os anseios do povo. É isso que vocês têm que entender. Então precisamos intensificar, deixar de lado essas esquerdas que são desmobilizadoras, negacionistas e, sobretudo, indiferentes ao que vem acontecendo no momento. Então, portanto, é hora de intensificar as ações e fazermos valer a nossa cidadania. Recado importante agora. Amanhã, quarta-feira, nós vamos fazer uma live importantíssima com o professor Romero Venâncio e Gonzalo Rojas. Nós vamos falar sobre América Latina, porque nós não conhecemos praticamente os nossos irmãos. Então a gente precisa conhecer de maneira significativa nossos irmãos, o que há de importante na cultura política, etc. e tal. Por exemplo, a Colômbia está numa insurreição fortíssima. Por que isso está ocorrendo lá? Por que não é noticiado? Então, espero vocês amanhã, 8 horas, para a gente conversar sobre a América Latina, tá certo? Até mais.